Oi, gente, tudo bom? Vamos bater um papo? Sobre o que a gente vai conversar hoje? Tem uma ideia? Vamos falar um pouquinho sobre a morte? É um tema bem complexo, dá muito o que falar. Mas vamos raciocinar, sem religião, sem falar mal de nada, apenas raciocinar sobre os pontos de vista, sobre o que nós acreditamos, sobre o que se ensina por aí e o que na verdade deveria ser. Raciocinando, ok? Nas religiões do Oriente, China, Japão, Índia, mesmo lá no Irã, no Iraque, se ensina que a morte é algo bom, é algo pelo que você tem que esperar e respeitar. Quando a pessoa morre, ela teve uma boa morte, dependendo de como isso aconteceu. Como é que é a boa morte? Se ela morreu numa causa por Deus, se ela morreu numa causa por algo considerado divino, uma divindade, uma deidade. Esses acontecimentos recentes que a gente teve provam que as pessoas esperam pela morte. Elas esqueceram de olhar para a vida. É na vida que a gente vai encontrar as respostas. Não existe aquele ditado que diz, passou desta para melhor. Gente, desta para que melhor? Onde está esse melhor? O que é esse melhor? Ir para o céu, ficar com Deus, com Jesus, com os anjos, com o corpo celestial? Ou não, não tem corpo celestial, é só espírito. Tá, mas fazendo o quê? Qual a finalidade? Para quê? Então, por que nós estamos aqui? Esperando por algo para quê? Vai ser melhor? A gente está aqui sofrendo, então? É isso? Outra ideia. Reencarnação. Uma pessoa morre, aquela pessoa que você ama, e aí ela volta em outro corpo, não te conhece, talvez nem vai estar perto de você, vai voltar como um outro ser, pode ser um ser inanimado, pode ser um animal, pode ser um outro ser humano, mas pelo menos fica aquela ideia de eternidade, ou seja, não acabou por aí. Tanto numa quanto na outra ideia, a gente se pergunta, será que esse era o objetivo daquele que nos criou? Porque, de qualquer forma, acreditando ou não na criação, nós tivemos um começo, certo? Isso é ponto pacífico, seja ele qual for. E, sendo seres com raciocínio, com lógica, com consciência, com um corpo que funciona maravilhosamente bem, a gente vai perceber que onde nós estamos é que é o nosso melhor lugar. A gente trabalha, a gente ama, a gente gosta, a gente sofre, a gente chora, a gente tem amigos, a gente tem colegas, a gente tem família. Então aqui está tudo que a gente precisa de bom. Por que é que foram colocar na cabeça das pessoas que a morte é melhor? Veja, lá nós vamos para um plano melhor. Lá nós vamos estar com mais desenvolvidos. Aqui é só uma passagem. Nós vamos todos governar no céu. Eu escutei já que a Terra vai ficar aqui, sendo preparada pelos anjos, nós vamos estar em outra galáxia e depois nós vamos voltar para cá, veja, nós vamos voltar para cá para usufruir da Terra. A gente foi criado com elementos da Terra, do barro. Tá, você não quer falar do barro, vamos falar de outra coisa. Nós somos criados com elementos da Terra. Se você for analisar um ser humano, nós temos potássio, ferro, magnésio, zinco, tudo dentro da gente. E isso tudo faz diferença, até para a nossa saúde. Se morrer fosse algo tão bom, para que se tratar? Por que se cuidar? Não é uma consequência? Eu não vou para um lugar melhor? Eu não vou fazer algo que vai me satisfazer mais do que viver? Por que cuidar de mim, então? Quando Deus criou o ser humano, ou quando houve essa criação, a ideia de morte, a ideia de envelhecimento, degeneração, não existia. E isso não cabe na nossa cabeça. Quando morre um animalzinho, a gente fica arrasado. Por quê? Porque essa ideia de morte foge a qualquer raciocínio lógico. Seja ele de que religião for, ou qual seja a sua postura em relação a isso. Viver é que é o melhor. Viver é um presente. Abrir os olhos todos os dias e respirar, planejar, executar, dividir, isso é que é o melhor. Morrer,
A morte não é algo que cabe dentro do ser humano. Por isso ela foi imposta. É algo que a gente não tem uma explicação palpável. Se eu for perguntar para você, se num acidente, aqueles que morrem não têm o favor de Deus, e aqueles que não morrem têm, você vai achar isso justo? Não é. É claro que não é. É só uma questão de raciocínio. Então vamos parar para pensar e vamos viver de uma forma plena. Vamos usufruir tudo que a vida nos dá. Vamos correr atrás. Vamos viver intensamente. Esse é que deve ser o nosso alvo. Esquece essa história de morte, que um dia isso vai acabar totalmente. Tá bom? Bom domingo para você. Grande beijo. Até o próximo assunto.